Dinossauro e gente viveram juntos? Aliás, dinossauro existiu? O que a Bíblia diz? Vem em frente e responde depois da vinheta. E aí, minha gente querida, amada, seja bem-vindo aí ao programa Em Frente e Responde. Você é novo por aqui? Nós estamos todos os dias aqui na TV Cultura, canal 27.1, Rede Norte do Paraná, para trazer para você informações preciosas daquilo que a Bíblia tem a dizer sobre determinados assuntos. E eu quero convidar você, olha, a gente tem aqui as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente o YouTube, porque de repente você não consegue acompanhar aqui todos os dias, embora a gente tenha dois horários, às 8 da manhã e às 1h30 da tarde. Então você pode, acessa aqui a nossa rede social, o YouTube, tá bom? Em Frente Responde. Aí você vai lá, você se inscreve, sabe aquele botão vermelho que tá inscrever-se? Clica lá, clica também no sininho para você não perder nada do que a gente tem para dizer aqui para você. E gostando desse vídeo aqui, dá um like lá. Você não quer saber aí a respeito dos dinossauros? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que eles existiram, os homens conviveram com eles. Nós vamos fazer hoje um vídeo, depois amanhã você vai saber um pouco mais a respeito se existiram mesmo. Onde que tá essa galera desses dinossauros? Se você quer saber, não deixa de se inscrever, porque senão você vai perder. Beleza? Vamos começar então o programa Em Frente. Sou o pastor Silas de Souza, estou com você aqui todos os dias com um vídeo novo, com um programa novo aqui, para que você possa saber coisas do que a Bíblia diz. Bom, os dinossauros sempre nos intrigaram, sempre causaram em nós assim aquela grande interrogação. E nós somos fascinados com esse assunto. Não sei você, mas eu cresci vendo aqueles filmes, né? Daqueles dinossauros tipo Godzilla. Uau! Quem não assistiu aqui o filme Jurassic Park e todas as suas séries que vieram depois e ficou aqui naquela dúvida, o que a Bíblia fala sobre isso? Parece que a Bíblia faz silêncio a respeito dos dinossauros. Será que a Bíblia faz silêncio, né? Será que a Bíblia fica muda quando o assunto é dinossauro? Nada melhor do que fazer o quê? Abrir a Bíblia para saber. Não vai assistir filmes para saber coisa que você quer saber da Bíblia. Não vai assistir novela para saber o que você quer saber da Bíblia. Você quer se entreter? Vai ver filme. Você quer, de repente, sei lá, ver alguma coisa diferente? Vê a novela, mas vê com discernimento, beleza? Agora, você quer saber o que a Bíblia diz? Onde que você vai? Vai na Bíblia. Não vai em programa de televisão, não. Não vai em papo da internet. Abre a Bíblia. E é o que eu quero fazer com você aqui hoje. Primeira coisa, vamos responder algumas perguntas, tá? O pastor Silas de Souza, a Bíblia não fala a palavra dinossauro em lugar nenhum. Primeira objeção que alguns podem dizer é essa, né? A Bíblia não fala, pastor, a palavra dinossauro. Ô meu amado, minha amada, a Bíblia não tem um monte de palavra que a gente usa hoje e a gente até crê que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos. Então, dizer que a Bíblia não tem a palavra dinossauro e por isso seria conclusivo dizer que a Bíblia não fala de dinossauro seria uma coisa complicada, tá bom? Não usa esse argumento, que é um argumento, eu não quero falar burro, mas é um argumento ignorante, beleza? Olha só, queridos, vou te falar sobre a palavra dinossauro, tá? Dinossauros foram animais encontrados no século XIX, ali a partir do ano de 1820, e um homem chamado Gideon Mantell, ele encontrou alguns dentes e ossos que eram incomuns, encontrou isso lá em algumas pedreiras, e aquilo ele viu que era incomum, não era tão normal quando comparado com os animais que já se conhecia. E ele então falou assim, isso aqui deve ser algum tipo de réptil, pela forma dentária, né, da maneira como aqueles dentes se apresentavam. Então, primeira coisa, ele não achou, é um dinossauro, com essa palavra que nós dizemos hoje. Essa palavra não existia, você está entendendo? Não existia a palavra dinossauro.
Essa palavra, ela só foi ser cunhada, só foi ser produzida, criada por um homem em 1841, tô lendo aqui, por um homem chamado Richard Owen, ok? Esse Dr. Richard, ele colocou este nome dinossauro porque qual que era a ideia anterior de 1820? São répteis, certo? Então ele imaginou que pela estrutura óssea, pela forma do osso que eles encontraram e também pela forma do dente, né, da questão da arcada dentária, eram répteis. Dentre os répteis eles tinham os lagartos. Então criaram ali, no final do século XIX, uma palavra dinosaur, in English, porque foram os ingleses que acharam. Que significa a palavra dinosaur? A palavra dinosaur significa lagarto terrível. A palavra dinossauro significa lagarto terrível, ok? Não podia, essa palavra, olha, em 1700 e pouco, não era usada. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, né? Vamos dizer assim, usando essa história, não existia a palavra dinossauro. Então esperar que a Bíblia, um livro escrito, né, há pelo menos 4.000 anos atrás, você dizer, não tem a palavra dinossauro, portanto não existia na Bíblia, então não use esse argumento, que é um argumento fraco, ok? Segunda coisa que argumentam contra a existência dos dinossauros na Bíblia é dizer, pastor Silas, olha, por que a Bíblia não descreve os dinossauros, se eles realmente estavam na Bíblia e foram citados na história bíblica? Ô meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, me diga uma coisa, quantos animais você acha descrito na Bíblia? Talvez dê para contar, ó, assim, nos dedos de duas mãos. Eu não sei se chega a 10 a descrição de animal. Ó, vamos pegar aqui um animal australiano, canguru, sabe aquele marsupial que carrega o seu filhotinho assim numa bolsa aqui na frente, pulando, pum, pum, pum. Tem um filme até que eles, pum, pum, dão umas lutas. A Bíblia descreve um canguru? Não. Mas você acha que o canguru estava lá na criação? Creio que você crê que sim, os cangurus já estavam na criação. E, no entanto, a Bíblia não descreve um canguru. E o fato de não descrever um canguru não faz com que pensemos, olha, não existia canguru. A Bíblia não descreve uma série de animais conhecidos hoje, nem cita os seus nomes. E nós cremos que Deus os criou a todos esses que nós vemos hoje. E por que nós não podemos crer que a Bíblia já falava dos dinossauros, querido? Uma outra objeção é dizer que assim, não, mas olha, os evolucionistas, eles dizem que a Terra ela existe há milhões e milhões e milhões de anos e por conta disso é impossível encontrar dinossauros, por exemplo, caminhando com os seres humanos na Terra. Os dinossauros teriam vindo, segundo a teoria. Escreve essa palavra, grava essa palavra, memoriza, repete essa palavra, a teoria evolucionista. De novo, a teoria evolucionista. A evolução é uma hipótese, a evolução é uma teoria, não é um fato. Pá! Onde o martelo foi batido, comprovado. Querido, então assim, entre acreditar na Bíblia e acreditar numa teoria humana, eu, sinceramente, não sei você, prefiro continuar acreditando na Bíblia. Sabe que um cientista da NASA no início do século XX, o Robert Jastrow, ele falou assim, olha, a ciência, ela há muitos anos luta com o conhecimento da origem do homem, do universo, de todas as coisas. A ciência luta há muito tempo. Esse homem, de uma maneira sábia e prudente, ele dizia, olha, nós lutamos com o conhecimento e ainda não entendemos a origem, o início de todas as coisas. Mas ele disse uma coisa que gravou demais na minha mente. Ele falou, enquanto a ciência escala a montanha da ignorância a passos muito lentos, quando ela chega lá em cima, ela encontra, sabe quem sentado nessa montanha? Os teólogos, os leitores da Bíblia, que há muito tempo, de velho, já faziam afirmações que a ciência custa para querer afirmar, porque simplesmente não quer dar o braço, a mão, a palmatória,
para dizer que a Bíblia é verdade. E ele disse, então nós temos que nos curvar humildemente diante do livro do Gênesis para entender que sim, houve uma criação. Quem disse isso foi um cientista da NASA, Robert Jastrow. Vou pôr o nome dele na descrição, você pode, ou posso até já pôr um link direto de onde está essa reportagem, onde um cientista, astrofísico da NASA, teria dito isso. Embora a gente use essas pessoas com respeito, né? Eu estou dizendo aqui, eu não sou cientista, eu sou teólogo, eu sou um pastor cristão evangélico, portanto criacionista, e que questiono sim a teoria, a hipótese da evolução, ok? Nenhum cientista nunca observou, por exemplo, a morte de um dinossauro. Olha, querido, eu não sei você, mas quando eu assistia o filme do tipo Jurassic Park, uma pergunta que não sai da minha mente é de onde eles tiraram os sons feitos pelo dinossauro. Ah, por favor, vamos respeitar a nossa própria inteligência que Deus nos deu. Você acha um pedaço assim de um dente, e daí você tira desse dente toda a hipótese que gira em torno de uma situação, como pele, cor da pele, tipo de sangue, estrutura óssea, tamanho, o que come, o que não come, como que se reproduzia. Olha, gente, a ciência criou hipóteses, ideias do que poderia ter acontecido. Mas uma ciência bem conduzida vai ter que afirmar com inteligência de que tudo é hipótese, tudo é estudos, tudo isso são estudos que ainda são feitos para se chegar a uma conclusão. Então, como que... Você já parou para pensar que barulho era aquele que os dinossauros faziam? Ou aqueles que faziam... Ah, querido, eu não sei. Como que... Ninguém estava lá, vamos falar a verdade? Ninguém vivo hoje, né, ou alguém que pôde contemplar isso para nos afirmar como eram esses sons. Vamos para a Bíblia para entender o seguinte, afinal de contas, foi Deus quem criou os dinossauros? O que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 1, versículo 24. Lembrando que o nosso interesse aqui é o em frente, responde, mas responde segundo a Bíblia. Não é o pastor Silas ou uma ideia que nós possamos ter, não. Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Disse Deus que a terra produza seres vivos, conforme sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim Deus fez e aconteceu. No versículo 25 diz, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, todos os animais segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Querido, Deus fez todos esses animais no 6º dia. E inclusive o próprio homem, segundo o versículo 26, foi criado neste dia. E Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. No mesmo dia que Deus fez todos os seres viventes que rastejam, que andam sobre a terra, Ele também criou os homens. Então, duas coisas respondidas aqui. Primeira, sim, Deus criou os dinossauros, com este nome que nós conhecemos hoje. Segundo, Deus criou os dinossauros e todos os seres vivos que rastejam, que andam sobre a terra, no mesmo dia que criou o homem e a mulher, o ser humano. Portanto, homem e dinossauros andaram juntos sim sobre a terra ao mesmo tempo. Aí a teoria da evolução vai dizer, não, gente, impossível, como encontrar gente andando com seres tão grandes como eram os dinossauros? Bom, a gente vai responder isso, mas vamos ainda continuar sobre a criação do homem e a criação de todos os animais, tanto grandes quanto pequenos, inclusive os dinossauros, e a sua caminhada junto aqui na Terra. Olha o que a Bíblia diz em Jó, no capítulo 40, a partir do versículo 16. Diz assim, contemple agora o bemote, que eu criei junto com você, ele está falando com o ser humano, e que come capim como boi. Ele endurece a sua cauda como cedro, os seus tendões das suas coxas estão entretecidos. A Bíblia diz assim, o versículo 18, os seus ossos são como tubos de bronze. Está descrevendo o seu tamanho. As suas pernas como barras de ferro. Ele é obra-prima das obras feitas por Deus, aquele que o fez provido de uma espada.
descrevendo a sua aparência. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores do lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. E se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando ou lhe meter um laço no seu nariz? Olha, ele está descrevendo um animal gigantesco, ele chama aqui de behemoth. Alguns querem traduzir como elefante ou como se fosse um hipopótamo. Mas, querido, me fala uma coisa, ele está dizendo que a cauda deste animal descrito aqui, criado por Deus, gigantesco, que caminhava com o homem, ele está dizendo que a cauda deste animal, ele era parecido com um cedro do Líbano. Cedros do Líbano, eu vou tentar pôr aqui uma imagem para você ver, são árvores que chegam assim a muito mais que 20 metros. Já foi num zoológico? Você já viu como que é a cauda, o rabo de um elefante? Não me parece com uma árvore de cedro, não. Você já viu o rabo de um hipopótamo, a cauda de um hipopótamo? Não, não me parece com a cauda de um elefante, de um hipopótamo, não. Olha, nosso tempo está esgotando aqui para esse vídeo, que eu não quero que fique longo até, porque nem pode, que você está aqui na TV Cultura, mas olha só, amanhã eu vou falar mais sobre isso. E se eu fosse você, já inscrevia aqui no canal do YouTube para não perder a continuação desse vídeo, porque nós vamos dizer daqui a pouco. Continuar aqui dizendo como é que viveram juntos. E outra coisa, como que eles se extinguiram, por que não estão mais aqui? Olha, não sei se você tem alguma dúvida, se tiver, 439-9147-5007. Manda sua dúvida, porque se você tem dúvida, o Em Frente, claro, responde. Deus te abençoe e até amanhã.